Seja bem-vindo ao Enfoco, e em Foco estão hoje os jovens e a religião. Nos tempos que correm, tempos difíceis, há que ter a noção se as pessoas têm uma crença, qualquer que ela seja, se acreditam, por exemplo, que aquilo em que firmemente pensam que pode ser, vem a ser verdade. O programa de hoje é um programa muito concreto, não vamos entrar aqui em questões abstratas nem nada disso, porque realmente, como diz o povo, quando se fecha uma porta sempre se abre também uma janela. Em alturas de crise e em alturas de dificuldade é natural que as pessoas se virem por vezes para outras soluções diferentes daquelas que estão à frente dos seus olhos. Mas os jovens e a religião, quem acredita nela, quem não acredita, e as suas diversas formas, é o tema que nos traz hoje aqui a este Enfoque. Obrigada pela sua companhia. Agradeço desde já também aos meus convidados que passo a apresentar. O professor Paulo Mendes Pinto, professor de Ciência das Religiões. Célia Queiroz, uma jovem católica que faz parte da Associação Padrinhos de África, o Nuno Coelho, que é evangélico, já me disse também aqui no começo do programa que é engenheiro informático, e o Alexandre Bernardo, que é ateu e é produtor de televisão. Muito obrigada a todos. Sr. Professor, eu começava por si, porque antes de começarmos o programa, instantes antes, eu tinha aqui escrito que o professor Paulo Mendes Pinto era professor da História das Religiões, mas não, é da Ciência das Religiões. Que situação é esta da Ciência das Religiões? Então, Ciência das Religiões, de facto, vem em grande parte da história das religiões. A ciência das religiões é hoje um saber que procura perceber o fenómeno religioso, não só através da dimensão histórica, mas também da sociológica, antropológica, portanto, não apenas naquele sentido que era mais clássico e era mais fácil, que era olhar para as religiões enquanto um fenómeno que já tinha ocorrido, mas agora olhar também para as religiões hoje em dia. Portanto, perceber o fenómeno religioso não só no passado, mas no presente. E perceber que nada disto está isolado, mas está tudo muito interligado, não é? As várias formas religiosas do querer e de não querer, ou do querer a algo superior, não é? Sim, hoje em dia, no fundo, há duas constatações que são fortíssimas. Uma delas, de facto, é a de que temos, acima de tudo, fenómeno religioso e não apenas religiões. No fundo, há linhas comuns, e mais do que linhas comuns, as religiões expressam-se na sociedade, por exemplo, também em momentos de crise como aquele que estamos agora a viver. Portanto, aí há um regresso, se quisermos, ao religioso, em que não podemos dizer especificamente que umas confissões, no fundo, têm mais sucesso que outras. Não, há um regresso ao religioso e não a uma religião ou a outra. Portanto, essa é uma dimensão hoje cada vez mais importante e que, no fundo, se quisermos, entra pelos olhos dentro. E por isso é que estamos aqui também. Exatamente, porque as pessoas às tantas já estão tão fartas daquelas realidades todos os dias. Antes de começar o programa estávamos a ver mais uma vez um telejornal onde todos os canais só falavam na situação de crise, na tragédia alemã não, na portuguesa face à alemã, mas pronto. Professor, diga-me uma coisa, na sua universidade, portanto na universidade aqui no Porto, como é que é em relação a este curso? É um curso muito frequentado na Lusófona? Então, a Lusófona, quer em Lisboa, quer no Porto, tem esta área já há alguns anos. Não é propriamente uma área com muitos alunos, não, porque também não... Hoje em dia o que se vai à universidade procurar é empregabilidade e não é propriamente uma área, infelizmente, em Portugal que tenha empregabilidade direta e clara. Em Portugal, infelizmente, nós nunca tivemos uma tradição, eu ia dizer muito grande, mas nem muito pequena, para estudar o fenómeno religioso. Portugal sempre foi um bocadinho esquivo a refletir sobre as questões religiosas. É verdadeiramente o interesse científico também em conhecer o que se passa nas religiões e como é que elas surgem e como é que se interligam, com toda a certeza, porque nós não temos aqui condições de vos mostrar, mas estou aqui alguns alunos do professor e da Lusófona, são pessoas verdadeiramente interessadas nisto. Portanto, quando é que são as aulas? Só porque eu acho que só isso diz logo do interesse destas coisas. É à sexta à noite e ao sábado, isto é... São aulas adaptadas a quem trabalha, a quem tem a sua vida familiar e, acima de tudo, a sua vida profissional montada, não é? Os nossos alunos são gente... Enfim, este programa é sobre jovens e religião. Os nossos alunos são jovens de espírito, mas em média etária não são o típico aluno que vem do ensino secundário com 17, 18 anos, não. Alexandre Bernardo é produtor de televisão e é para ti, portanto, meu colega também aqui na Regiões TV, e é para ti como vir agora. Portanto, o Alexandre, quando estávamos a preparar este programa, eu dizia assim, eu preciso de alguém que
em absoluto não acredita em religião nenhuma. E o Alexandre disse, eu pura e simplesmente não acredito. Sempre foi assim, Alexandre, como é que é? Porque em Portugal é muito recorrente que um jovem da tua idade seja, pelo menos, batizado. Como é que é em termos do não acreditar de todo? E eu também sou batizado, não é? Portanto, não foi assim tão novo que fui batizado, foi com 6 anos, cerca de 6 anos, mas nessa altura, claro, os meus pais decidiram por mim e pronto, de certa forma, muito bem. Só que depois, quer dizer, deixaram nas minhas mãos eu querer continuar na religião ou não, e acho que também fizeram muito bem nessa altura, e eu venho cada vez, dia para dia, desde há muito tempo e dia para dia, e cada vez mais venho tendo essa ideia, ou reforço essa ideia de não acreditar nenhuma religião. Eu se calhar não entrava por aí, não acreditar, mas se calhar dizia-lhe em que é que eu acredito. No fundo, para eu dizer que não acredito nas religiões, eu acredito em mim, pura e simplesmente. Acredito em mim, na minha autoestima, naquilo que eu sou capaz de fazer. Eu costumo dizer que tudo aquilo que eu consegui até hoje foi culpa minha, do meu pensamento, do meu esforço, de tudo aquilo que eu consegui até hoje foi por mim. E por isso é que digo que não acredito em nenhuma religião. Até porque, e eu acho que todos nós temos casos, por exemplo, de amigos que são, a maioria dos meus amigos são católicos, não é? Como é normal, que me dizem, que às vezes dizem-me que estão desiludidos com a vida. Mas então porquê? Porque eu queria isto ou queria aquilo, queria suceder-se isto ou aquilo, não sucedeu. Alguns, portanto, têm que ter fé em alguma coisa e a maior parte têm fé em Deus, em algo superior, que eles dizem superior a eles, e não neles próprios, e quando falham, ficam desiludidos com a vida. Mas eu digo-lhes, mas falhaste, mas a culpa foi tua. Agora tens é que dar a volta à questão. E eu acho que quando eu falho, porque eu falho como todas as outras pessoas, eu coloco as culpas em mim próprio e tento, isso é uma lição para que eu da próxima vez, no próximo desafio que eu tiver à minha frente, eu tentar contorná-lo e tentar ter sucesso. Mas sempre através das minhas capacidades, pura e simplesmente. Mas isso é uma perspectiva muito individualista, Bernardo? Se calhar, não é difícil, quer dizer, é perfeitamente legítimo que o seja, como é natural, mas claro, não é uma perspectiva de alguém que vive muito isolado. Em termos sociais, tu assistes a circunstâncias muito difíceis nos tempos que vão correndo. Porquê é que há guerras? Porquê é que as pessoas têm, porquê é que os inocentes sofrem? Isso não te levanta perguntas, às vezes, um dia assim, quando estás mais quieto, mais sossegado, mais no silêncio? Faço essas questões, realmente, mas acho que as pessoas... Não haverá nada para além disso? Eu acho que as pessoas, em primeiro lugar, têm que ter respeito umas pelas outras. E a partir daí conseguimos, como eu às vezes digo, conseguimos conquistar o mundo. E as pessoas cada vez menos se respeitam umas às outras. Eu acho que sim. E depois algumas com a desculpa de se agarrar a isto ou àquilo, têm essa desculpa para não respeitar ninguém. Não é? Eu acho que é muito por aí, quer dizer, nós temos que ter fé em alguma coisa. Eu defendo isso. Eu tenho fé em mim próprio. Outras pessoas têm fé em Deus, têm fé em outras coisas. Eu não recrimino essa situação. Acho que as pessoas têm que ter fé para terem força, para superarem... Achas que uma pessoa que tem fé é uma pessoa mais frágil? Mais fraca? Não digo frágil, fraca. Depende naquilo que tem fé. Eu falo por mim, eu tenho fé em mim próprio e eu acho que sou mais forte, normalmente sou mais forte que qualquer outra pessoa. Célia, a sua fé enfraquece ou reforça a sua vida? A minha fé tem altos e baixos, não é uma coisa sempre constante. E ao longo da minha vida eu tenho sentido isso. A verdade é que ter uma fé amadurecida e com uma base sólida, e traduzo, com formação, fazer um crescimento ao nível religioso formativo, tendo formação de base, podemos realmente atingir uma fé que nos poderá tornar fortes. Se nós, por outro lado, acreditarmos que a capacidade de mudar está sempre fora de nós, e não em nós, que vai ter Eu estou-me a dizer, eu já volto para si, porque parece que estamos aqui com um pequeno problema de microfone, já vamos continuar a conversar. Eu passava então agora aqui para o Nuno Coelho, que é evangélico. Eu gostava que explicasse antes de mais aos nossos espectadores, portanto é uma forma de protestantismo, não é? Exatamente quais são os parâmetros principais da sua religião? E porquê que você é evangélico, basicamente? É uma questão familiar também? É uma questão de crença? Como é que é? Eu
considero um privilégio de ter nascido num lar que já conhecia uma religião. A minha avó paterna percorreu algumas igrejas, procurou na altura, porque sentiu necessidade disso, conhecer um pouco mais, porque ansiava algo mais, e foi procurar isso em algumas religiões. E na altura em que eu nasci, os meus pais já se congregavam, juntamente com a minha avó também, nessa igreja. É claro que isso não faz de mim alguém religioso, não é? Claro que nós somos ensinados, somos incutidos valores pelos nossos pais no nosso processo de aculturação e de aprendizagem, mas claro que mais tarde, quando tive capacidade de pensar, de decidir por mim, de me consciencializar daquilo que me tinha sido ensinado, daquilo que via à minha volta que se praticava, tive que tomar uma decisão pessoal, uma decisão minha. E peço desculpa de interromper, portanto, essa decisão passa exatamente por si, ou seja, não é nada que vem do aspecto familiar, que é uma coisa que é muito marcante em termos da religião. Muitos de nós temos a religião dos nossos pais, ou não, portanto, se não houver religião, e isso é muito marcante. Não é isso, é também, digamos, um aprofundamento pessoal. Mas eu gostava que você explicasse aos nossos espectadores, portanto, os evangélicos é uma forma da religião protestante. Sim, sim. É isso, não é? Sim, exatamente. Enfim, não há dogmas, eu penso que a questão não é essa que se põe, mas quais são os princípios básicos da sua religião? Acreditar num só Deus. Exatamente. O Deus católico, digamos assim, o Deus que... Deus cristão, basicamente. Sim, cristão, é isso, que nós falamos na nossa, digamos, religião mais vulgar, porque que é seguida por mais gente no nosso país, é o mesmo Deus. Tem muitas vezes a ver com as crenças e com a interpretação que nós fazemos da Bíblia Sagrada. Que Qual é a grande diferença? Porque há diferenças substanciais entre os evangélicos e os católicos, que nós todos mais ou menos conhecemos, que é um bocadinho mais fácil se calhar conhecer, porque enfim há muitos, não é? Qual é a diferença substancial? Porque é que uma pessoa é evangélica e não é católica, por exemplo? Há diferenças substanciais de Nós princípio. podemos ver alguns pormenores e a nível mesmo prático de algumas coisas... Era isso que eu lhe pedia. Não vamos aqui entrar em questões religiosas altamente elaboradas, que não penso que tenham assim também tanto interesse quanto isso para o caso, mas gostava que conhecesse basicamente o que é que os diferencia. Pronto, nós procuramos acima de tudo ter um relacionamento pessoal com Deus. Claro que nós estamos a falar de alguém ou de algo que é sobrenatural, não é algo natural, humano. Acreditamos que existe alguém superior, alguém que tem outras características não humanas, que de alguma forma nos criou e que nos sustenta dia a dia. E, acima de tudo, procuramos que o nosso dia a dia seja um crescendo de relacionamento com esse ser, com Deus. Acreditamos que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, portanto, acreditamos que Jesus Cristo é o único meio para nós chegarmos a Deus Pai, e procuramos ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, através da oração. Há um estudo, portanto, vocês insistem, penso eu, muito no estudo da Bíblia, não é? Sim, sim. Claro que nós não sabemos tudo e muita coisa haveria para dizer sobre a Bíblia, mas nós procuramos ter momentos em que realmente aprofundamos, nos debruçamos sobre textos bíblicos, conhecer cada vez mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aquilo que nós aceitamos como sendo a palavra de Deus, algo que foi escrito por homens, mas que foi inspirado por Deus. O facto de conhecermos mais essa palavra de Deus faz-nos conhecer mais também o próprio Deus. Por isso Como é que perante a palavra de Deus se conhece? Isso não é se conhece, é se percebe porque é que, por exemplo, há tanto sofrimento no ser humano? Essa talvez seja aquele lugar comum das... Eu imagino que seja, mas é a pergunta que toda a gente faz. Exatamente, das perguntas que se fazem hoje em dia. Eu acredito que o facto de haver tanto sofrimento no mundo não é por causa de Deus. Aliás, nós acreditamos num Deus que desde o início, desde a criação, desde aquilo que nós vemos no Gênesis do Jardim do Éden, do Adão e da Eva, nos deu sempre a possibilidade de optar, de escolher.
Ou seja, é a responsabilidade do homem. Ali o Bernardo dizia que ele é aquilo que ele próprio também faz dele. Mas você concebe, mesmo partindo do princípio religioso, como evangélico, que o homem tem a livre-arbítrio. Ou seja, que você se fizer bem é porque você quis fazer bem, e se quis fazer mal é porque quis fazer Exatamente. mal. Não vamos ficar com desculpas, enfim, passa a expressão de outra forma, porque o homem tem responsabilidade daquilo que faz. Sem dúvida alguma. Agora, acredito que as minhas decisões podem ter mais ou menos sucesso consoante eu deixe ser influenciado, deixem-me passar a expressão, por aquilo que Deus deseja de mim, por aquilo que Ele quer para mim. Eu acredito que Deus é um ser superior que tem um plano para mim. Eu não acredito que as coisas estão predestinadas. Eu acredito que as escolhas que nós fazemos nos vão ter consequências, nos vão levar a um determinado lugar. Mas Deus sabe o que é melhor para mim, e se eu estiver em contacto com Ele e deixar que Ele de alguma forma me oriente, me ajude no meu dia-a-dia a prosseguir, vão ser decisões com certeza melhores e com maior sucesso. Eu passava agora, acho que já temos o problema do seu microfone resolvido, Célia. Célia dizia-me há bocadinho que na sua forma de estar na vida foi também uma aprendizagem e que houve altos e baixos nessa questão. Eu fixei logo essa expressão que disse. O que é que quer dizer com esses altos e baixos na sua religiosidade ou na sua crença? Crescendo e vamos avançando na idade, começamos a pôr em causa algumas questões que durante alguns anos temos-las como certas, adquiridas, como um dado adquirido, mas que depois, com o evoluir da nossa idade, entrar no mundo profissional, a nossa vida social, etc., leva-nos inevitavelmente ao questionamento destas certezas, entre aspas. E aqui há como que ficamos abalados em algumas delas e com algumas incertezas. E isto aqui o que é que exige? Ou desistimos e achamos que não é nada assim, ou então tentamos investigar, tentamos encontrar um caminho. E este caminho faz-se, na minha perspectiva, de um trabalho pessoal, com alguma ajuda, porque somos seres sociais, mas também com a ajuda da formação. E eu digo isto porque eu tive a oportunidade de fazer formação durante 2 anos, que era, no fundo, para ser formador de adultos, era catequese para adultos, em que tivemos várias disciplinas, como eclesiologia, cristologia, Bíblia, história da Igreja, etc. E foi uma viragem na minha vida, essa fase. E tem-me ajudado bastante nos momentos de crise. Ou seja, para um leigo como eu, sim, deu-lhe respostas às perguntas que você começou a colocar a determinada altura? Nestas questões da religião não há resposta para tudo. Claro. Mas ajuda-nos a encontrar um caminho, a entender que as coisas não são 2 mais 2 igual a 4. Quer dizer, na religião há uma grande subjetividade, a fé não se compra, é algo que se vai adquirindo e que se deve alimentar, mas deve ser uma fé minimamente sólida. E nós vamos... Célia, peço desculpa de interromper. Sim, sim. É capaz de me dar um exemplo concreto, se não estou a invadir a sua intimidade, que naturalmente não quereria, dessas dúvidas que se lhe colocaram? Que tipo de dúvidas? Que perguntas é que você fez a si própria e a partir de quando? De que idade, mais ou menos? Já para termos uma ideia disso. Sim, a partir dos 25, 26 anos eu comecei a Portanto, colocar grandes questões. Já de uma mulher exatamente, feita, num trabalho e da família, provavelmente, não é? É isso. Um bocadinho de encontro àquilo que há bocadinho há pouco falou, que o Bernardo falou. Nós achamos, ou eu achava durante muito tempo, que o nosso dia-a-dia dependia muito de uma ação divina. E comecei a perceber que não é assim. Nós somos seres livres e entendo isso assim. A religião é uma ajuda. No caso da religião católica, Jesus Cristo é a figura central e para mim, continua a ser uma grande inspiração. E que tem que ser estudado, e acho que vou morrer sem ter assimilado todos os seus ensinamentos. E comecei a perceber que, de facto, nós somos seres livres, temos de fazer o nosso caminho e temos de fazer o nosso esforço para sermos felizes, que é esse o objetivo da nossa vida e a razão pela qual existimos, é procurar e sermos felizes, procurar a felicidade. E isso depende de nós, essencialmente de nós. Depois poderemos ter estas ajudas, ou seja, os valores que adquirimos no caso da religião católica, os valores cristãos, poder nos ajudar a sermos pessoas mais felizes.
Não quer dizer que quem não é, não seja. Deixa-me pôr esta pergunta a si e ao Bernardo. Vocês dizem de uma forma um pouco diferente, mas no fundo com a mesma base, que muito do que é a nossa vida, ou quase tudo que é a nossa vida, depende de nós. Imagino que vocês fazem parte de uma família onde está duas pessoas, os adultos estão desempregados e têm 2 filhos. Como é que isso se gera em termos de conceito da religião? Sim à religião, não à religião. Isso não depende de si também. Como é que é? Estas coisas concretas que nos acontecem todos os dias. Como é que se percebe isso? Como é que se gera uma situação dessas? A religião isso não depende de si ou depende? Depende, claro que vai depender de nós. Em que medida? Do nosso esforço por procurar outras oportunidades, outros caminhos. Em que é que a religião aqui pode ajudar? Poderá ajudar no sentido em que eu vou tentar ser perseverante, não entrar em desespero, acreditando que isso não me vai levar a lado nenhum. A religião ajuda a não entrar nesse desespero? Sim. Jesus tem uma frase que diz: vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isto é, quando nós procuramos conhecer aquilo que foi Jesus Cristo, como é que Ele viveu, que atitudes teve perante diferentes situações da vida, nós aprendemos dele. E é aí que se torna importante a religião, e é aí que se torna importante a figura de Jesus Cristo. E nesse sentido eu posso ir buscar à religião ajuda, força, para suportar esse momento difícil. Mas não posso ficar em casa de braços cruzados, a rezar apenas, à espera que venha um trabalho. Que caia o emprego em casa, porque não cai com toda a certeza, claro que não vai cair. Portanto, a religião pode-me ajudar a não desesperar, manter a confiança e a procurar, a continuar a sair de casa, a procurar ajuda junto dos amigos, das pessoas conhecidas e tentar que o problema se resolva. Mas eu tenho que pôr os pés ao caminho. A religião pode ser uma ajuda. Que a resposta daqui não vai ser muito diferente. De qualquer das maneiras, a Célia fala numa questão que é muito importante. É a fé que a ajuda a sair de casa à procura de um trabalho. O que é que tu achas relativamente a uma pessoa numa mesma circunstância, de uma família que está numa situação muito aflita, e embora possa ser um lugar comum, é o dia-a-dia de muita gente em Portugal e no mundo inteiro. Como é que tu vês uma situação dessas, quando a pessoa não tem sequer nada que se possa agarrar que não seja os seus próprios braços? Sendo ateu, não é? Portanto, sendo ateu. Nessa perspectiva, exatamente. Bom, em primeiro lugar, evitar ao máximo que isso aconteça, não é? Através dos atos que nós fazemos. Que é para... Porque eu defendo e acredito no destino. E, portanto, quando eu digo isso, nós temos um ponto inicial da nossa vida, que é quando nascemos, e um ponto final, que é quando nós morremos. Entre estes 2 pontos, nós temos o tal livre-arbítrio que temos estado a falar, temos o livre-arbítrio para fazer escolhas durante o nosso percurso. Se bem que há certos episódios na nossa vida que eu acredito que têm que acontecer, sejam bons ou maus, nós vamos ter que passar por eles. E nesses intervalos é que nós podemos escolher o caminho para onde é que vamos seguir, que pode nos dar mais sucesso ou menos sucesso. Ora, ao cair numa situação dessas, temos que ter força suficiente para quê? Primeiro para não desanimar e depois para fazer, eu sou muito pragmático, peço desculpa, mas fazer um estudo para tentar perceber qual é o plano de fuga dessa situação. O que é que nós temos que fazer de diferente para mudar a situação? É muito curioso que a Célia fala em felicidade, tu falas em sucesso. Sim. Não são bem a mesma coisa. Não são bem a mesma coisa. Eu sou um otimista por natureza, por isso é que falo dessa maneira. A vida esta vida não são só rosas, não é? Mas também não são só tristezas. E, portanto, se calhar é por isso que eu não preciso de me apoiar em mais nada, a não ser em mim, ou então naqueles meus amigos, nas pessoas que eu tenho mais confiança, para me darem opiniões, porque eu também gosto de ouvir as opiniões, e depois somo tudo. Bernardo, diz uma coisa, tu dizias-me que foste batizado com 6 anos, não Sim, foi? 6 anos. Que é uma coisa que nem sequer é muito comum, normalmente os miúdos são batizados mais pequeninos, mas com 6 anos normalmente já implica que há uma vontade, não digo das crianças, mas dos próprios pais. A tua família era uma família religiosa ou não? Ou deu-te completamente liberdade de escolha? Portanto, a minha família é religiosa, excetuando o meu pai, que não é. E, portanto, nessa altura, como eu disse há pouco, eles fizeram questão
até mais pela parte da minha mãe, de me batizar, sim senhor. A partir daí deram uma liberdade de escolher, portanto, de escolher em que é que eu queria acreditar. Tu não estavas habituada a ir com a tua mãe à missa, por exemplo, que é uma coisa muito corrente. Não, mas tem graça, Fátima, tem graça que eu, apesar de estar a dizer isto tudo, eu com os meus 20 e qualquer coisa anos, eu fiz parte de um grupo de jovens pertencente à igreja de Massarelos. E vocês me perguntam assim, mas como é que é possível um ateu fazer parte de um grupo de jovens que está inserido numa comunidade religiosa? É muito fácil. Eu fiz... Vais-me dizer daqui a bocadinho, no começo da segunda parte, estamos a falar dos jovens e da religião e destas coisas que às vezes, se calhar, não estão tão distantes. É uma maneira de olhar para a vida. Então, até já aqui no Em Foco.